Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo da montagem do PC do meu amigo Rian. Eu vou deixar a configuração desse setup e também o link de todos os componentes aí na descrição do vídeo. E esses são os componentes que eu vou usar na montagem desse setup. O gabinete é o Pichau Polter 2. A placa-mãe é a Asus TUF Game A520M Plus Wi-Fi. O processador é o Ryzen 5 5600G, dois pentes de memória de 8 GB 3200 MHz, Spectrix D60G da XPG, um SSD Spectrix S40G de 512 GB da XPG e mais um HD de 1 TB Seagate Barracuda. A placa de vídeo é a RTX 3060 Gaming X da MSI e eu vou usar esse suporte da Fantex para instalar ela na vertical. O Water Cooler Xione M2 240R da Gandias. Um kit de fãs Aelos M2 1204R da Gandias. A fonte é a MEG A650BN de 650 watts da MSI. E nesse setup também vai ter esse monitor AOC Sniper de 27 polegadas, 75 Hz. Esse kit de mouse, teclado e mousepad da Corsair. E esse headset Mancer Twilight. Eu vou começar instalando todos os componentes aqui na placa-mãe, começando aqui pelo processador. Para instalar o processador é só puxar essa alavanca do soquete para o lado e levantar ela. Aqui no soquete do processador tem uma setinha que indica o lado da instalação. No processador também tem uma setinha indicando o lado. Então é só colocar a setinha do processador na mesma reta da setinha do soquete. Encaixar o processador bem certinho aqui em cima do soquete. E agora é só fechar essa travinha do soquete, encaixar aqui do lado. Agora eu vou instalar os dois pentes de memória. Eles vão ser instalados aqui nesses slots, nesses dois slots cinza, para as memórias trabalharem em dual channel. Para instalar as memórias é só abrir essas travinhas. Antes de encaixar o pente de memória é só olhar esse cortezinho. Ele vai ter que encaixar certinho aqui nessa divisão do slot. Aqui é só deslizar as memórias por essas laterais aqui do slot e apertar elas aqui dos dois lados. Mesma coisa com esse outro pente de memória. Pode já apertar aqui os dois lados junto. Então os dois pentes de memória já estão instalados no lugar. E agora eu vou instalar o SSD aqui no slot M2. Tem alguns modelos de placa-mãe que não vem com parafuso alongador aqui no lugar de instalar o SSD. Mas daí vem esses dois parafusos separados num pacotinho dentro da caixa da placa-mãe. Esse parafuso maior é o parafuso alongador. Esse meu SSD ele vai encaixar certinho nesse último parafuso. Então é só encaixar esse parafuso alongador aqui nesse último parafuso. Já coloquei o parafuso aqui no lugar. E agora é só encaixar o SSD aqui no slot. Ele é encaixado com essa parte de trás um pouco mais alta. Então é só encaixar ele assim. Agora é só descer aqui a parte de trás e fixar ele com esse outro parafuso pequeno. Esse parafusinho aqui não precisa apertar muito. Ele parou de girar, já é o suficiente. Agora eu vou fazer a instalação do water cooler. Primeiro eu vou parafusar as duas fãs aqui no radiador. Aqui só tem que colocar as fãs de uma forma que os cabos fiquem virados para a parte de trás do gabinete. É esse parafuso grande que usa para parafusar as fãs no radiador. Aqui é só alinhar as fãs nessa furação. Colocar aqui os 4 parafusos da fã. E agora é só apertar os 4 parafusos dessa fã. Já terminei aqui de apertar os parafusos dessa. Agora é só colocar a outra fã e também colocar os 4 parafusos e apertar. Terminei de parafusar os dois fãs no radiador. O soquete da placa-mãe que eu vou instalar esse water cooler é o AM4 da AMD. Então eu vou usar esses dois suportes pequenos para parafusar na bomba do water cooler. E os parafusos para parafusar esse suporte é esses 4 parafusos pequenos. Esse suporte é só encaixar aqui nesse encaixe pela parte de cima e colocar os parafusos pela parte de baixo.
Colocar o outro suporte aqui nesse lado e colocar os dois parafusos também aqui pela parte de baixo. Já está instalado aqui os dois suportes na bomba do water cooler. Nesse modelo de placa-mãe tem que remover esses dois suportes que já vem parafusado nela. Aqui é só remover os dois parafusos de cada suporte desse e remover o suporte da placa-mãe. Já retirei aqueles dois suportes aqui da placa. Quando for remover aqueles dois suportes, é bom colocar a placa-mãe em cima de uma caixa para ficar mais fácil ali de remover o suporte. Agora é só colocar a pasta térmica aqui no processador. E depois é só espalhar a pasta térmica em cima de todo o processador. Terminei de espalhar a pasta térmica. Agora tem que remover essa proteção de plástico que tem aqui na parte de baixo da bomba do water cooler. Agora é só alinhar os 4 parafusos da bomba do water cooler com os 4 encaixes do suporte da placa-mãe e apertar os 4 parafusos. Tem que ir apertando esses parafusos em X para não apertar mais um lado da bomba do que o outro e ela ficar torta em cima do processador. Vai apertando um pouquinho de cada parafuso e pode apertar eles até eles parar de girar. Na parte de cima da bomba tem um adesivinho de proteção. Eu já removi ele aqui depois de instalar a bomba, mas pode deixar para remover esse adesivo depois que tiver tudo montado ali dentro do gabinete. O conector PWM da bomba e também o conector PWM das fãs vão ser instalados aqui nesses conector. Essa placa-mãe ela não tem um conector CPU ou PT para conectar aqui o conector da bomba, então vou instalar ele aqui no CPU fan. Agora eu só vou colocar os parafusos alongador aqui no gabinete para instalar a placa-mãe no lugar. Nesse gabinete está faltando um parafuso alongador aqui nessa furação, então eu só vou parafusar ele aqui no lugar. E vou encaixar o espelho da placa-mãe aqui na parte de trás do gabinete. Aqui é só forçar um pouquinho o espelho que ele já encaixa no lugar. Vou encaixar a placa-mãe aqui dentro do gabinete e parafusar ela com esses parafusos pequenos. E depois também já vou encaixar os cabos ali da placa-mãe, porque depois que colocar o radiador do water cooler no lugar, vai ficar difícil de encaixar os cabos ali na parte de cima da placa-mãe. Agora eu vou instalar todos esses cabos do gabinete no lugar. O gabinete tem todos esses cabos para conectar. Tem esses cabos que vão aqui nesses pinos do conector que marca aqui F-panel. Aqui na parte de baixo da placa-mãe marca certinho o lugar de instalar cada cabo. Eu vou deixar esse diagrama aí na tela. Nesses dois primeiros pinos aqui da parte de cima vai os dois conectores Power LED. E eles vão ser encaixados nessa posição. Power LED mais no primeiro pino e o Power LED menos no segundo. Nesses outros dois pinos aqui da parte de trás vai esse conector Power SW. Nos dois primeiros pinos aqui da parte de baixo vai esse conector HDD LED. Ele também vai com o sinal de mais no primeiro pino e o sinal de menos vai aqui no segundo pino. E nesses outros dois pinos aqui da parte de baixo vai esse conector Reset SW e fica sobrando só esse último pino aqui da parte de baixo desse conector. No gabinete também tem esse conector USB 2.0. Esse conector USB 2.0, um dos furinhos dele aqui é tampado. Aqui na minha placa-mãe tem dois conectores para USB 2.0. Eu posso ligar em qualquer um desses dois conectores. No conector USB da placa-mãe também tem um canto que tem um pino faltando. Então é só ligar esse cabo USB 2.0 com esse lado aqui que tem um furinho tampado, virado para esse lado aqui que tem um pino faltando. Daí já vai encaixar certinho esse cabo USB. Tem também esse cabo HD áudio. Ele vai nesse conector que marca aqui AAFP. No conector da placa-mãe, o penúltimo pino ali da parte de cima está faltando. Nesse cabo do gabinete também o penúltimo furinho ali está tampado. Então é só encaixar ele bem certinho nessa posição aqui na placa-mãe que ele já vai encaixar. E tem também esse cabo USB 3.0. Ele vai aqui nesse conector USB 3.0 da placa-mãe. Nesse cabo do gabinete tem esse detalhe aqui na ponta do conector, que vai encaixar certinho nesse detalhe do conector da placa-mãe. Então é só encaixar ele nessa posição. Já ficou aqui encaixado certinho. Já parafusei a fonte aqui na parte de baixo do gabinete. Ela fica aqui nesse canto do gabinete, com a ventoinha virada para baixo. Os cabos da fonte que tem que conectar na placa-mãe é esse cabo de 24 pinos.
ele vai aqui nesse conector de 24 pinos da placa-mãe. Aqui do lado do conector da fonte tem essa travinha. E aqui do lado do conector da placa-mãe também tem uma travinha. Então tem que posicionar as duas travinhas para o mesmo lado. E é só encaixar o cabo aqui no conector. Aqui desse outro lado da placa-mãe, próximo aqui ao processador, tem esse conector de 8 pinos. Tem alguns modelos de placas-mães que vão ter dois conectores de 8 pinos, que é para ligar esse conector de 8 pinos da fonte, que marca aqui do lado CPU. Tem algumas fontes que não vem nada escrito aqui no cabo, mas para saber qual é o cabo do CPU é bem simples. O cabo do CPU é o único que se divide aqui no meio, que dá para dividir em dois cabos de 4 pinos. Então esse cabo de 8 pinos do CPU vai encaixado aqui, ó. E agora eu vou parafusar o radiador aqui no gabinete. Eu posicionei o radiador um pouquinho aqui mais para frente, para ele não ficar muito encostado ali na placa-mãe. E agora é só parafusar ele no lugar. Os parafusos para parafusar o radiador no gabinete é esses parafusinhos pequenos. Já terminei de colocar todos os parafusos aqui no radiador do water cooler. Agora eu vou fazer a instalação dos fãs. Vou instalar um fã aqui na parte de trás do gabinete. Antes de encaixar o fã, só vou passar aqui esse cabo aqui ali para a parte de trás do gabinete. E vou instalar o fã nessa posição, para ele jogar o ar para fora do gabinete. Esse fã ele é parafusado pela parte de fora do gabinete. E aqui é só alinhar o fã e parafusar os 4 parafusos. Nesse computador também foi instalado o Water Cooler Xione da Gandias. Então aqui as fãs vão ficar todas iguais. E eu vou instalar tudo na mesma controladora. E eu vou instalar os outros 3 fãs na tampa frontal do gabinete. A tampa frontal desse gabinete ela já tem certinho aqui a furação do fã. Então não dá para parafusar o fã diretamente no gabinete, porque se parafusar o fã no gabinete, o fã vai ficar fora aqui dessa furação da tampa. Para parafusar os fãs aqui na tampa do gabinete, eu vou usar esse modelo de parafuso. Esse modelo de parafuso veio com as outras fãs que tinha aqui na tampa do gabinete. E essas fãs da frente, elas vão puxar o ar de fora para dentro do gabinete. Eu vou colocar a controladora aqui nessa parte do gabinete, que é a parte aqui onde tem mais espaço. Vou instalar aqui o cabo ARGB da controladora, para conseguir controlar os efeitos também pelo software de RGB da placa-mãe. Esse cabinho de 4 pinos é o cabo do LED da bomba do Water Cooler Gandias. Então vou instalar ele nesse primeiro conector de LED da controladora. Então é só encaixar ele aqui, ó. E vou conectar o conector dos 2 fãs do Water Cooler e também das 4 fãs, tudo aqui na sequência. Então vai aqui conectar no fã 1, fã 2, fã 3, fã 4, fã 5 e fã 6. Já terminei aqui de conectar todos os fãs na controladora. E agora é só conectar o cabo SATA de alimentação da controladora em um cabo SATA da fonte de alimentação do PC. Agora eu vou instalar esse suporte para colocar a placa de vídeo na vertical. Eu até já tinha instalado a placa de vídeo na horizontal, mas eu vou retirar ela para instalar na vertical. Então eu já vou aproveitar para mostrar como fazer a instalação. Tem que tirar esse parafuso aqui para remover essa chapa. E tem que tirar esse parafuso que prende a placa de vídeo aqui na parte de trás do gabinete. Já removemos a placa de vídeo aqui do gabinete. Agora é só retirar os slots PCI aqui do gabinete para encaixar aquele suporte aqui no lugar. Tem alguns modelos de gabinete que os slots eles são parafusados aqui na lateral. Daí tem que tirar esse parafuso para conseguir remover esses slots. Nesse outro modelo de gabinete não tem ali os parafusos na lateral. Então tem que quebrar aqui os slots para conseguir tirar. Daí é só quebrar aqui, ó, é só 2 pontinhos de solda cada slot. Então é só empurrar para trás e quebrar aqui os slots. Depois que remover os slots, é só parafusar o suporte no lugar. Ele vai parafusado aqui nessa lateral. A ponta do suporte ela encaixa ali no cantinho da placa-mãe. E pelo outro lado ela tem as garrinhas que encaixa aqui por esse lado do gabinete. Depois é só encaixar certinho essa outra parte aqui do suporte e apertar esses 3 parafusos. O parafuso ele vai encaixar aqui nessa furação. Agora é só tirar a medida aqui da parte de baixo do suporte para colocar essa borrachinha. Vem 3 alturas aqui de borrachinha. Essa daqui é a mais fininha. Com essa borrachinha ainda ficou um pouco inclinado, tem que ser um pouquinho mais alto. Então vou colocar outra borrachinha que é mais alta. Tem aqui esses 3 modelos, ó, 3 alturas diferentes. Então vou colocar essa daqui que é a mais alta. Dá uma levantadinha aqui no suporte.
Essa daqui ficou boa, ó, ficou bem retinha aqui a parte de baixo do suporte. Então agora eu vou retirar o suporte e colar essa borrachinha aqui na parte de baixo. Para colar essa borrachinha na parte de baixo do suporte, é só remover esse plástico de proteção. Essa borrachinha ela já vem com a cola. E agora é só colar ela nessa parte de baixo do suporte. Já colei a borrachinha aqui na parte de baixo. A borrachinha ela vai ficar assim, ó, ficou bem certinho. E agora é só parafusar o suporte no lugar novamente. Também dá para usar uma chave Phillips para dar o aperto nesses parafusos, daí eles ficam um pouco mais apertados. Agora é só abrir aqui a travinha do slot PCI da placa-mãe para colocar aqui o cabo riser no lugar. Daí é só tirar essa proteção dessa ponta do cabo riser. Como esse cabo ele é um pouco duro, é bom já tentar dar uma moldada aqui nele antes de encaixar ali na placa-mãe, para tentar já deixar ele na posição correta e não forçar ele ali depois de ele já estar encaixado no lugar. Já dei aqui uma entortada no cabo, agora eu só vou fazer o teste aqui se ele vai ficar no lugar correto, se vai dar certinho aqui para encaixar ele no suporte. Eu acho que agora vai dar de encaixar, ó, ficou bem certinho no lugar. Eu já tinha aberto aqui a travinha do slot PCI. Agora é só encaixar aqui essa ponta do cabo riser no lugar, apertar ela aqui no slot PCI até aquela travinha se fechar. E agora é só parafusar essa parte de baixo aqui no suporte, com dois desses parafusos que vem aqui no kit. Então o cabo riser já está parafusado aqui no lugar. Agora é só encaixar a placa de vídeo aqui nesse cantinho, ó. Tem um lugarzinho aqui para encaixar a placa de vídeo. E tem também essa furação para parafusar ela no lugar. Aqui vai ser um pouco difícil encaixar a placa de vídeo no lugar e filmar ao mesmo tempo. Aqui tem que encaixar ela ali naquele cantinho ali da parte de baixo. Eu também abri ali a travinha desse slot PCI do cabo riser para encaixar ela no lugar. Tem que conectar também os dois cabos de energia aqui nos conectores de energia da placa de vídeo. O primeiro conector da placa de vídeo é de 8 pinos e o segundo é de 6 pinos. Então aqui no primeiro vai um de 6 mais 2 pinos e ali no segundo vai só o de 6 pinos e fica sobrando aqui 2 pinos do conector. Já terminei de fazer a instalação da placa de vídeo aqui no slot PCI do cabo riser. Ficou bem encaixadinho aqui no slot. Ali no cantinho também ficou encaixado aquelas duas pontas. E aqui na parte de cima foi colocado um parafuso para fixar a placa de vídeo no lugar. Aqui pela parte de trás do gabinete teve que dar uma entortada aqui nesse ferro para conseguir colocar esse parafuso na placa de vídeo. E também precisou cortar uma dessas varetinhas de ferro aqui da parte de trás do gabinete para conseguir encaixar o cabo HDMI aqui na placa de vídeo. Então a placa já está instalada aqui no lugar, ela já está funcionando certinho. Ficou bem bonita aqui a placa de vídeo aqui na vertical. Esse suporte ele é bem discreto, quase nem aparece o suporte. Ficou muito top aqui a instalação da placa de vídeo. Os cabos ali de energia da placa de vídeo também ficou bem discreto ali por trás da placa de vídeo, ó. Quase nem aparece os cabos. Aqui na parte de trás do gabinete eu também precisei tirar esse slot PCI aqui da parte de cima para conseguir parafusar a placa de vídeo ali no lugar. Agora só vou tentar encaixar ele aqui no lugar novamente, porque ele não é parafusado. A forma que eu encontrei de encaixar esse slot PCI aqui no lugar novamente foi cortando aqui um pedaço dessas borrachinhas que vieram para colocar embaixo ali do suporte. Então eu colei essa borrachinha ali pela parte de dentro do gabinete. Aqui pela parte de dentro do gabinete ficou assim a borrachinha, ficou bem discreto. Pelo menos tampou aquele buraco ali da parte de trás. E aqui na parte de trás do gabinete, o slot ficou colado aqui no lugar. Depois que terminar de fazer a instalação de todos os componentes do PC e ligar ele pela primeira vez, daí tem que fazer a instalação do Windows e também fazer a atualização de todos os drivers da placa-mãe. Eu vou deixar um card aí na parte de cima do vídeo, mostrando como fazer essa parte. E agora eu vou mostrar todos os detalhes desse PC para vocês. Eu achei que ficou muito bonito. Essas três fãs da Gandias aqui na parte da frente e também essa fã da Gandias aqui na parte de trás ficaram muito top. E como as fãs são iguais às fãs do water cooler, então ficou aqui tudo combinando certinho. Achei muito bonitas também essas memórias Spectrix e também esse SSD Spectrix da XPG. A bomba do water cooler também tem esse detalhe de RGB. E a placa de vídeo eu achei que ficou muito top instalada nessa posição vertical.
De periféricos tem esse headset Mancer Twilight. O mouse é o Harpon Pro RGB da Corsair. O teclado é o K60 Pro RGB da Corsair. O mousepad é o MM300 da Corsair. E o monitor é o Sniper de 27 polegadas da AOC. Bom, pessoal, e era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar da montagem do setup do meu amigo Rian. Eu vou deixar a configuração completa desse setup e o link de todos os componentes aí na descrição do vídeo. E esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e, se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.